A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 9 do terceiro trimestre do ano de 2021, que tem por título O Reinado de Joás. O texto áureo que se encontra em Provérbios 3:4 nos diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A verdade prática: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Deus é o único Deus que pode ser adorado. Deus não gosta de idolatria, não gosta que tenhamos ídolos, que tenhamos algo que ocupe a primícia da nossa vida. Deus em primeiro lugar. Deus é a primícia das nossas vidas. Não tenhamos outro Deus a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Durante a época da perseguição, a idolatria israelita por Jeú, Acasias de Judá, foi morto num massacre. Atalia, que foi a cruel filha de Jezabel, aproveitou-se da falta de liderança em Judá para se apossar do trono e liquidar todos os legítimos herdeiros. Foi essa a única usurpação do trono na história de Judá. Foram mortos todos os herdeiros do trono de Davi, com exceção de uma criança do sexo masculino que se chamava Joás, que é o personagem da nossa lição de hoje. Satanás estava assim dificultando o plano de Deus para a salvação do mundo. Como sempre, Satanás, ele tenta dificultar Deus operar a favor do homem, a favor da salvação do homem. Satanás, ele procura desfazer o que Deus faz, ou, digamos, dificultar a obra de Deus. Assim, foi o caso de Joás. Satanás estava dificultando o plano de Deus para a salvação do mundo. E na ocasião quase conseguiu o aniquilamento da linhagem de Jesus Cristo. É espantoso perceber como essa linhagem ficou por um fio, dependendo da vida de uma criancinha que fora escondida dos soldados que buscavam a sua morte. Este acontecimento prefigurava o mesmo evento que iria se repetir na vinda do menino Jesus. Uma mulher devota escondeu uma criancinha, que foi Joás, num quarto do palácio e depois a levou ao templo, onde ela e seu marido, sacerdote Joiada, a criaram até a idade de 6 anos, segundo Reis 11:3. Quando Joiada achou que Joás já tinha atingido a idade satisfatória para sua coroação, isto é, 7 anos. Com a colaboração de outros sacerdotes e levitas, o sacerdote chefiou um golpe usando armas abandonadas no templo desde os dias de Davi. A presença dessas armas, no momento oportuno, nos prova como Deus prevê solução mesmo antes da crise. Deus, ele tem solução para todo problema. Mesmo aquele problema que a gente acha que não tem mais solução. Aquele problema que para nós é impossível.
Deus sempre tem solução. O menino Joás foi coroado, recebendo do sacerdote o livro sagrado da lei. Então a multidão começou a dar vivas ao jovem rei. Ao ouvir tais vozes, a rainha Atalia veio correndo para ver o que estava acontecendo no templo. A multidão se virou contra ela e a matou fora do muro do santuário. Joiada convocou o povo a fazer uma aliança com Deus e destruir todos os ídolos de Baal ainda existentes. Com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era ainda muito jovem, Joiada dava orientações e conselhos ao jovem Joás. Durante os anos em que foi orientado, ele teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, como as suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Todos que não têm a fé enraizada, não é convicto da sua fé em Deus, corre grande risco de ser influenciado por maus conselhos, por maus amigos. Assim como aconteceu com Joás. Enquanto Joiada lhe dava bons conselhos, o reinado dele foi uma maravilha. Mas bastou Joiada morrer para Joás se deixar influenciar por maus conselhos que fizeram Judá retornar à idolatria. Tanto em Israel quanto em Judá existiam acirradas disputas pelo poder envolvendo interesses políticos e econômicos. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia. Atalia se casou com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Quando Jorão foi assassinado por Jeú, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Foi uma péssima rainha. Tanto que para assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, inclusive seus próprios netos. Apenas o Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia Joceba, esposa do sacerdote Joiada. E lá ficou durante os 6 anos. Até que Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Quando Joás completou seus 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei, como nós já falamos anteriormente. O reinado de Joás foi muito próspero, enquanto Joiada o aconselhava, enquanto ele tinha Joiada para o aconselhar. E ele ouviu os conselhos. Seu reinado foi uma maravilha. Como a adoração em Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, nenhuma manutenção fora feita no templo do Senhor. E por isso ele estava em condições precárias. Logo, Joás incentivou o povo e o sacerdote a arrecadarem ofertas para a manutenção, para a reforma do templo.
Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e os tesoureiros reais administravam o dinheiro. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Aquele que administra os bens da casa do Senhor, dízimos, ofertas para a obra do Senhor, tem que ser uma pessoa responsável, uma pessoa fiel, que dê conta até do último centavo que entrou. Isso se chama fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade à igreja, temor a Deus. Fidelidade é um atributo que enobrece. Não importa a quantia que está sendo administrada, que seja 1 centavo, que seja R$1.000. Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. É de extrema responsabilidade que o tesoureiro, que os administradores da casa do Senhor sejam fiéis, sejam homens de Deus, homens sinceros, fiéis, tementes a Deus. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens, como está em Provérbios 3:4. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. O servo fiel, as pessoas o respeitam. Ele tem credibilidade em todo lugar que se encontra. Aquele que é fiel. Aqueles que administram os bens destinados para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, com verdade e com amor. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Quando o sacerdote Joiada morreu, o rei não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Passou a adorar ídolos e a confiar em suas próprias forças, nas forças dos seus braços. As más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, na perda de confiança em Deus e mais tarde na conspiração de assassinato contra ele. Temos que ter nossa fé enraizada, termos convicção do que nós estamos fazendo, convicção de que Deus é Deus e que além dele não há mais Deus, não há outro Deus maior do que ele. Aquele que não tem sua fé, não tem convicção do que está fazendo, é fácil ser enganado. É fácil ser influenciado por conselhos maus, assim como aconteceu com Joás. E teve um fim trágico. Essa é uma trágica consequência da desobediência. Perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim aconteceu com o rei Joás.
Quando conhecemos bem o caminho do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso ou da apostasia, a consequência trágica é inevitável. Temos que ter muito cuidado. Cuidado, nós que já conhecemos a Deus, conhecemos a palavra do Senhor, que o Senhor já revelou a palavra para nós, nós que já temos essa intimidade com Deus, temos que ter muito cuidado para não seguirmos caminho tortuoso, porque a consequência trágica é inevitável e a consequência dos nossos atos sempre chega. A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselho com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joada, o matou. O juízo de Deus veio até Joás através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha, ferido, os próprios servos de Joás conspiram contra ele e o matam em sua cama. Esse foi o resultado, foi o final de Joás. O final da sua desobediência, que tudo que se faz aqui tem sua consequência. Se praticamos coisas boas, nós temos coisas boas para colher. Se praticamos coisas más, coisas abomináveis aos olhos de Deus, coisas que Deus abomina, as consequências trágicas certamente virão. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, como está em 1 Coríntios 2, versículo 16. Nós que sabemos em quem temos crido, vamos ser mais zelosos, cuidadosos, para não cairmos em tentação, não cairmos em pecado. Vamos continuar discernindo as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Que Deus, Ele é conosco. Deus nos ajuda. Precisamos estar sempre vigilantes, sempre em oração, que o inimigo das nossas vidas não dorme. Satanás ainda continua tentando dificultar o plano de Deus para a salvação do homem. O inimigo das nossas vidas continua e sempre vai continuar dificultando a bênção de Deus nas nossas vidas. Que nós possamos estar sempre vigilantes, sempre em oração e não deixar que coisas terrenas venha nos afastar da presença de Deus. Deus é maravilhoso. Deus continua cuidando de nós. Deus é aquele pai amoroso que zela por seus filhos, que cuida dos seus filhos. Mas os filhos precisam ser obedientes para adquirir bênçãos de Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um.
que nós possamos continuar sempre vigilantes e sempre em oração. Que bênçãos do céu serão derramadas em nossas vidas. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Joás foi levado ao trono por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo, reformou o templo de Deus e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ele retornou à prática passada, adorar ídolos. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou sendo assassinado por 2 de seus servos. Esse é o final da desobediência, daquele que troca Deus por ídolo, que deixa influenciar por maus conselhos, que vira as costas para Deus, que desobedece a palavra de Deus. Veio o fim de Joás, esse fim trágico, ser assassinado. Que o Senhor possa continuar abençoando. Quando sentirmos enfraquecidos, meio desanimados, procuremos irmãos, irmãs que são cheias do Espírito Santo, que tenham bom testemunho e vamos conversar com eles. Pegar conselhos bons para assim a gente não cair em pecado. Vamos estar sempre vigilantes. Vamos estar sempre em oração. Que Deus é conosco. Deus continua nos abençoando. Continue conosco. E assim será até Jesus vier buscar a tua igreja. Que o Senhor te abençoe. Abençoe sua família e vamos permanecer firmes na presença do Senhor. Amém? Fiquem com Jesus.